Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós estamos discutindo a partir de hoje uma temática bastante difícil. E a temática que aparece na tela aqui, de fundo, para a gente, é um desafio para nós todos, né? Vivemos aquilo que Deus tem para nós. E existem algumas questões da nossa vida que são muito difíceis, são muito complexas, e nós precisamos pensar a respeito delas e seguir aquilo que a Bíblia nos diz. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 26, nós vamos ler juntinhos a palavra do Senhor, lendo aquilo que a Bíblia nos traz, nos ensina, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tem coisas que Jesus diz para nós, são muito difíceis de serem colocadas em prática, e que nós precisamos ter muita sabedoria da parte de Deus e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Pedir ao Senhor que nos ajude para colocar em prática, porque afinal de contas, quando nós temos esse desafio da parte do Senhor é difícil demais. 38, versículo 38, capítulo 5, versículo 38 diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. É mais fácil? É mais fácil ou mais difícil? Dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos digo, versículo 39, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Mais fácil ou mais difícil? O que é mais fácil? Dente por dente, olho por olho, ou dar a outra face? E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. É o que diz a palavra do Senhor. O nosso destaque hoje, exatamente aqui no versículo 39. Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. A qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Pastor Marcelo e eu, nós estamos aqui para conversar com vocês sobre esse assunto, porque nós sabemos o quanto isso é difícil, não é, pastor? Com certeza, é um grande desafio a ser vivido por todos nós. E eu creio que, não ainda, sendo bem coloquial, mas não ainda liquidando a fatura aqui nessa noite, mas o nosso alvo é Cristo. E a única possibilidade de poder viver essa realidade, nós percebemos aqui que o olho por olho, dente por dente, está mais ligado a uma regra, está mais ligado a algo, olha, faça isto desta forma e viva assim. E quando Cristo vem e apresenta na verdade, essa ideia revolucionária que revela uma aparente fraqueza, só pelo poder do Espírito Santo nós poderemos atingir essa máxima, né? Só através do Espírito Santo nós poderemos cumprir esse mistério, essa palavra de Jesus. Quando nós falamos e pensamos aqui, como? A gente pode começar olhando para Cristo, olhando para os discípulos, mas olhando para Cristo a gente percebe, né, o exemplo próprio de alguém que é ferido e que não revida, né, JR? E alguém vai dizer assim, mas aí é Jesus, né? É verdade. Aí é Jesus, mas nós não somos Jesus, mas nós somos seguidores dele. Enquanto discípulos de Cristo, nós temos uma única opção, e a opção que nós temos é seguir aquilo que Jesus ensina. E ainda que você diga, e eu tenha afirmado anteriormente, que isso é muito difícil, a gente conta com uma graça divina, com um milagre de Deus na nossa vida. E nesse texto nós começamos a observar que há uma inversão na lógica. Havia até então uma lógica da força. O mais forte vencia. O que tinha mais força, o que tinha mais poder. E essa lógica que o Evangelho nos traz, ela subverte essa lógica, ela inverte o processo. A lógica que Cristo nos apresenta aqui nesse texto não é a lógica da força, mas é a lógica do fraco. E a gente sabe o quanto na Bíblia forte e fraco andam bem próximos, porque quando eu sou forte, eu
revelo a minha fraqueza, mas quando eu sou fraco, eu sou fortalecido pelo Senhor. O próprio apóstolo Paulo viveu essa realidade, o próprio Cristo nos traz essa verdade dessa batalha que ele enfrentou, mas viver essa luta de parecer mais fraco, de enfrentar o olhar, de enfrentar uma acusação, de enfrentar alguém que diz: poxa, olha lá, que bobo, isso é bobeira, isso é fraqueza, essa pessoa foi fraca. Inverter essa lógica da força para viver a força que vem de Deus, abrir mão dessa realidade, não é uma coisa fácil. Mas o senhor entende, pastor, que esse é um dos princípios que esse texto nos traz? Com certeza. É um princípio, como já disse, é um desafio a ser vivido por todos nós. E voltando ao tema do ser forte, e na verdade, aquele que é fraco em Deus é o que se faz forte, eu acho que é preciso muito mais força para oferecer a outra face, e é preciso menos força para revidar, para dar o troco. E aí a gente torna a insistir que é mediante a ação do Espírito em nós, é mediante a leitura de textos como esse, é necessário visitar outras figuras que também revelam essa realidade. Quando você olha e vai olhar, pastor JR, para o rei Davi, que antes mesmo de ter sido elevado ao posto de rei, tem a figura de Saul perseguindo, e ele tem, por duas ocasiões muito claras, a oportunidade de resolver o problema, de matar, na verdade, o rei Saul, e ele mostra que poderia ter feito em duas ocasiões assim muito claras, e ele não faz, ele não revida, ele não age conforme o mundo nos diz. Olha lá, agora ele está fraco. Esse foi o conselho dos companheiros de Davi. Olha só, Deus entregou Saul nas suas mãos. Até espiritualizou o negócio, Até né? Foi Deus que te fez. Foi Deus olha, que fez. Essa é a oportunidade que Deus te deu. Sim, Deus, olha só, isso acontece hoje também, gente. Olha só, Deus está te dando a chance de você se vingar, resolver o assunto, dar o troco, e Ele não estende a mão contra aquele que crê ser o ungido do Senhor. O apóstolo Paulo, mais à frente, já citado pelo pastor JR, ele não vai revidar, ele vai sofrer muito por causa do amor de Jesus, e muito para que esse amor seja revelado até mesmo aos inimigos. E aí a gente entra num outro aspecto que tem esse texto, que é a questão da vingança. A gente às vezes confunde desejo de justiça com vingança. Quando alguém diz assim, fazer justiça com as próprias mãos, na sua opinião, está mais para a justiça ou está mais para a vingança? Quando alguém toma um assaltante que fez um assalto, ou, enfim, feriu uma pessoa, alguma coisa, e a população toma este homem ou esta mulher, toma essa pessoa, oferece ali uma série de surra, bate, chuta, enfim. Em alguns casos, essa pessoa que sofre esse linchamento público é até morta, e temos vários casos aqui que vocês todos conhecem, a gente também, de pessoas que passaram por isso, de pessoas que viveram uma realidade de serem alvos de uma vingança, mas a fala da vingança é justiça. Será que nós temos uma diferença importante para ser considerada entre vingança e justiça? Na sua opinião, dente por dente e olho por olho tem a ver com justiça ou tem a ver com vingança? Vou te adiantar, tem a ver com os dois. Mas quando Jesus nos traz essa fala, quando Jesus diz que é para dar outra face, nós estamos lembrando que, embora eu possa fazer justiça com as próprias mãos, Jesus, o nosso Deus, Ele fará a justiça real, a definitiva, tornará as coisas justas e nos tirará das mãos o sangue da vingança. O problema da vingança é que ela nunca cessa.
A vingança gera um desejo de uma nova vingança, um desejo de uma nova vingança, e quando a gente acorda, a gente está absolutamente numa cilada de vingança, seja a nossa, que queremos dar um pouco mais, ou da pessoa atingida, que agora ela sim quer nos dar o troco. É como se fosse uma droga que vicia, e que daqui a pouco aquilo não é mais suficiente, você precisa de mais e de mais e de mais, e é algo que aparentemente pode saciar no momento, mas você vai continuar com sede, e você vai continuar enderrocada. Um ponto que foi dito aqui quanto à lei, se a lei e se o olho por olho, dente por dente, ele está ligado à justiça ou à vingança, o pastor já adiantou em ambos, mas é bom lembrar uma coisa: a Bíblia não pode se contradizer. Existem textos, sim, mais difíceis na palavra de Deus, mas sempre vai existir um outro texto que vai lançar luz sobre aquele texto. Ou seja, ela não pode se contradizer. Na verdade, na questão da lei, é bom te lembrar isso aqui agora, a lei foi dada até em quesitos de violência para redução da violência. Você vai ver lá aquela canção de Lameque, logo depois dos descendentes de Caim, em que matei um homem porque me feriu e um homem que pisou no meu pé. Não tem parâmetro. Matei um homem porque pisou no meu pé. Quando se chega à ideia do olho por olho, dente por dente, se alguém pisa no meu pé, você vai fazer o quê? Pisar no pé. Feriu o olho, você vai fazer o quê? Então, pode parecer que isso promulga a violência, mas não. Ela pelo menos dá um equilíbrio. Mas nós entendemos, mesmo assim, e com as figuras que já foram citadas aqui, de que a vingança não pertence a nós. Cabe a nós sim lutarmos pela justiça e não confundirmos com vingança. Não é? Mas as nossas causas, se por acaso você sofre algum tipo de malefício, de alguém trama contra você, saiba que o Senhor vê todas as coisas. E a Ele, diz a palavra, a Ele sim pertence a vingança. A nós cabe o quê? E é o que justamente o JR falou aqui agora: retribuir o mal de que forma? Com o bem. E isso é uma coisa que é enlouquecedora. E essa é uma coisa que é vanguardista, que é uma loucura e que ninguém entende, mas que é possível que o Espírito Santo, justamente nesse momento em que você devolve o bem com o mal que lhe foi dado, você dá o bem à pessoa que te faz o mal, é muito provável que o Senhor trabalhe no coração desse que até o momento é o seu inimigo, e de inimigo ele possa ser feito irmão seu em Cristo Jesus. Uma maneira da gente aprofundar um pouco mais esse assunto é lembrar que nós nascemos fruto do pecado que nos contaminou. A nossa tendência é pecaminosa, nós somos pecadores. Você já entendeu que existe um estado de pecado e existe o ato de pecado? O estado é fruto dessa contaminação que houve desde o princípio. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou na humanidade e toda a humanidade foi contaminada. Uma vez que houve essa contaminação, nós passamos a vivenciar essa realidade do pecado na nossa vida. E esse pecado que nos aflige faz com que nós queiramos fazer o mal às pessoas que nos fazem mal. A tendência nossa é essa. A única maneira disso ser repensado e da gente ver uma mudança é se nós sofrermos a influência do Espírito Santo em nós. Do contrário, nós vamos querer fazer o mal. E você deve conhecer um ditado que diz que vingança é um prato que se come frio. Se come frio porque quem quer estabelecer a vingança não tem pressa. É calculado, né? É calculado, a pessoa espera. E esse esperar é também uma estratégia para fingir que esqueceu e a pessoa ficar desprevenida. E quando a pessoa estiver desprevenida, aí pega a pessoa. E quando pega a pessoa, dá aquele desejo de vingança.
E é comum a gente brincar quando uma pessoa tem uma fala mais pesada, a pessoa diz: limpa aí, ó, tá escorrendo aí, porque o veneno começa a escorrer. E já se disse também que muitas vezes a pessoa quer que o outro morra, mas o veneno é ela mesma que está ingerindo. Então esse processo da transformação, fruto do Espírito Santo na nossa vida, é uma obra do Senhor, gente. Isso para nenhum de nós é fácil. Talvez fosse melhor para nós se Jesus não tivesse dito isso. Mas quando você estuda a palavra, você diz que era necessário. Porque se Jesus não tivesse dito isso, nós estaríamos vivendo num ambiente, por melhor que fosse, mas um ambiente agressivo. E o Evangelho nos permite viver a paz. O Evangelho nos permite tratar uma pessoa que nos fez mal, tratar essa pessoa com carinho e com respeito. José viveu essa realidade. Exatamente. Os irmãos fizeram contra ele. E aí a Bíblia diz, a palavra é dele: o mal que intentaram contra mim se transformou em bem. Basicamente, Deus transformou isso em bem. Exatamente. A história de José e essa atitude de José para com seus irmãos, ainda que os irmãos tenham contado ali uma história um pouco esquisita, que o pai antes de morrer teria dito para que ele não fizesse mal a eles, mas o mal não estava no coração de José, pelo contrário, né? Ainda que ele tivesse todo aquele estratagema da história que você muito bem conhece, lembra, mas José, e ali ele, se a gente não estiver forçando o texto, JR, ali ele é um tipo de Cristo. Aponta ali, é uma das figuras do Antigo Testamento que vão apontar para Cristo. É Cristo na cruz, e aqueles que estão à sua volta blasfemando, fazendo mal, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. José, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transforma em bem. Estevão, que foi apedrejado, primeiro mártir da história da igreja, apedrejado por aqueles que odiaram aquela palavra de Estevão, ele vai dizer: Pai, não lhes imputes esse pecado. Irmãos, eu creio que sempre é de Deus todas as palavras que nós pensamos e trazemos aqui, mas o tempo que vivemos é extremamente propício para que nós possamos conversar, como se estivéssemos na sala de casa, conversar com cada um de vocês, porque o tempo é de ódio, o tempo é de dar o troco, o tempo é de revidar, o tempo é de gente que você vê no Facebook que esquece que é cristão, e que você vê determinadas tomadas de atitude até entre irmãos, que você nem não acredita que você está vendo aquilo, porque o tempo é de ódio. Mas Jesus nos convida à paz, JR. Essa polarização que a gente vive e essas declarações de ódio, atitudes de ódio, elas parecem estar cada vez mais ampliadas, e essa é uma dificuldade que nós precisamos aprender a lidar com elas. Nós precisamos aprender a responder. A Bíblia nos ensina que a resposta branda, ela desvia o furor. Não é a palavra branda, é a resposta branda. Me parece que também é um texto bastante difícil de ser colocado em prática. Porque uma coisa é quando você planeja dar uma palavra para alguém. Você está tomando uma iniciativa. A outra coisa é quando você reage. E reação é muito do que a gente é, ou de como a gente está. Tem gente que acorda mal. Vamos lá, você não despertou bem. Encontrou com uma pessoa, essa pessoa falou alguma coisa, você explodiu com ela. E aquela explosão ficou desproporcional, porque, na verdade, aquela provocação não está compatível com a sua reação. Foi uma reação desproporcional. Esse tipo de gesto que a gente tem no nosso dia a dia, às vezes dentro de casa, com as pessoas dentro de casa, no trabalho, na escola, no trânsito, são ambientes em que a gente começa a reagir e a nossa resposta passa a ser muito mais dura, mas a Bíblia diz que a resposta branda, ela desvia o furor. Por isso a reação é muito importante. Nós não temos condições de controlar isso, a não ser que Deus nos ajude. Gente, de novo, se depender de nós vamos dar respostão para todo mundo.
Nós vamos tratar as pessoas como a gente acha que as pessoas merecem. Nesse tempo de ódio, de polarização, nós vamos responder às pessoas à altura, e nós vamos nos unir com aqueles que concordam com a gente e vamos nos afastar daqueles que discordam. E essa polarização gera grupos absolutamente claros, e nesses grupos que são claros, esse ódio mencionado aqui, ele passa a se concretizar, de tal forma que a gente pode observar que pessoas que andavam juntas, elas passam a se afastar por causa de uma palavra maldita, dita de forma inadequada, dita numa hora inadequada, uma resposta que não foi branda. Porque não foi branda, ela não desviou o furor. Jesus nos diz algo muito pesado: dê a outra face. Dê a outra face, ou seja, não reaja à altura. E aí a gente tem um problema, pastor Marcelo e irmãos, a gente tem um problema. Tem gente que vai querer fazer você de bobo. É ou não é? Fala só para nós aqui, só entre nós dois aqui. A pessoa, você pensa isso, a pessoa vai aproveitar. E alguns vão ser enviados por Deus para nos provar, e outros pelo capeta para nos tentar. É verdade. Certo? Você sabe que tem uma diferença. Deus a ninguém tenta. Nós somos tentados pela nossa carne. E a nossa carne é essa abertura para que o inimigo faça a tentação. A prova não. A prova é de Deus. Deus pode nos dar uma prova. Você está orando por algum assunto como o de hoje. Essa semana nós vamos passar muitas vezes pela doce oportunidade de darmos a outra face. Bem-vindo, meus irmãos. É por aí, né, pastor? É por aí. E aí, mais uma vez, o nosso exemplo é Cristo. Durante muito tempo se pensou na imagem de Cristo e na figura do próprio Senhor como sendo algo ou alguma pessoa, um ser extremamente frágil. Jesus é doce. Mas tudo o que ocorreu, e principalmente no final do seu ministério, e eu estou lembrando aqui dos grandes e últimos momentos que o conduziram à cruz, Jesus não foi um bobo. Pelo contrário, ele estava sob controle o tempo todo. Se tudo que ali ocorria por sua vontade e desígnio. Quando, falando de dar resposta e de dar outra face, quando Jesus é preso lá no Getsemane, que Pedro saca uma espada lá da túnica e corta a orelha de um soldado lá do templo chamado Malco, Jesus diz: guarda isso aí, Você acha realmente que eu estou sendo preso? Você acha que eles estão vindo aqui para me prender? Você acha que se eu não quisesse agora e pedisse ao Pai, Ele não enviaria agora uma milícia celestial para me defender? Está tudo sob controle. Eles não estão me prendendo. Eu estou me entregando, me deixando conduzir, porque agora está sendo concretizada dentro da história dos homens a história da salvação. Aí você fala, mas isso é com Cristo? Se você se mantiver sob controle com a ajuda do Espírito Santo, em situações em que você é ultrajado, você pode estar sendo usado pelo Espírito, para que diante dessa conduta aparentemente uma conduta de cordeiro, talvez Deus o use para quebrantar o coração daquele que te persegue, que te fustiga, que te fere, e essa pessoa poderá ver Cristo através de você. Através dos seus atos, você vai poder fazer com que essa pessoa que te persegue, que te fustiga, veja o Senhor que está nos céus e o glorifique, dê graças a Deus. É algo que é muito difícil, mas é assim que a Bíblia diz que nós devemos fazer e agir. Não pense só em você, não pense só em você obedecer e dar a face e não revidar. Não pense só em você.
mas pense naquele que te fere, porque essa ação que você vai tomar, que vai, na verdade, surpreender aquele que te fere, porque o que te fere espera que você fira também, que você revide também, que você engrosse também, que você devolva e dê o troco também. E quando você não fizer isso, você não está só cuidando de você, atendendo o que Cristo lhe pede, mas você também está cuidando daquele que te fere, e esse que te fere poderá ser, sim, ferido por Deus e quebrantado por Deus no seu coração. Às vezes fala assim: pastor, eu não sei pregar, não sei falar de Jesus. Meu irmão, você pode falar de Jesus e revelar a Cristo poderosamente, e uma dessas formas está aqui nesse texto. Eu queria destacar, caminhando para o final, o qualquer que te ferir. Qualquer. Muito bom. Qualquer. É complicado, né, gente? Falando aqui só entre nós, nós estamos lendo um texto bíblico, pensando sobre um texto bíblico, para colocar o texto bíblico em prática. Nós não estamos falando sobre um texto bíblico para dizer que texto lindo, maravilhoso, colocar em algum lugar, escrever, botar no Face, no Instagram. Nós estamos falando sobre uma coisa para colocar em prática. Qualquer que te ferir. Pode ser que uma pessoa que venha a te ferir, vou usar isso no passado, pastor. Alguém que já tenha te ferido, e você guardou essa história, que começou como uma raiz de amargura na sua vida, pequenininha, ela foi desenvolvendo, se tornou uma árvore, e foi ampliando, e pode ser que tenha virado uma floresta. Amargura é uma coisa que pode nascer quando alguém nos fere, quando você descobre que alguém falou mal de você, quando uma pessoa puxou o seu tapete no trabalho, te prejudicou. Eu ouço na rádio, tem um monte de gente que me conta as histórias lá na rádio, que me diz que trabalhava numa empresa e uma pessoa foi lá, falou mal dela para o chefe foi lá, tirou lá, puxou, caiu. Esse problema de trabalho acontece o tempo inteiro. Gente numa competitividade muito grande, disputando um espaço. Mas isso acontece na família, aquela irmã, aquele irmão na família, com aquelas dificuldades de relacionamento o tempo inteiro, sua tia, ô tia abençoada, sua cunhada, aquela pessoa, tua sogra, não vou nem falar de sogra, que sogra não pode falar, mas tantas pessoas que podem ter te ferido no passado, e aquilo ficou ali dentro, e você não abre mão dessa história, e quando você lembra, e eu estou te lembrando aqui, e quem está me lembrando é o Espírito Santo, então você não fica zangado comigo, fica zangado com ele. Quando você se depara com esta realidade, a gente vai ver que aquela pessoa nos feriu, nós não apenas não demos a outra face, como não nos esquecemos, como guardamos aquela história, como aquela história para a gente é viva, e é só lembrar que acende tudo de uma vez. É ou não é verdade? Não, pastor, o tempo cura tudo. É o que o pessoal diz, né, pastor Marcelo? É verdade. O pessoal diz, o tempo cura tudo. A pessoa tem que operar. Não, não opera não, rapaz. O tempo cura tudo. Quebrei o braço, quebrou o braço, não coloca nada não, rapaz. O tempo cura tudo. É assim? Estou com fome, hein? Tranquilo, o tempo cura, o tempo não cura. Em alguns casos, com o passar do tempo, a situação piora ainda mais. E quando a pessoa se distancia, tem a impressão de que acabou, mas o mundo diminuiu, porque se a pessoa mora para aquele lado, você disse, para lá eu não vou, mudou de lá, vou para lá eu não vou. E quando é dentro da própria igreja? Para lá eu vou. Não é? Porque afinal de contas, quando uma pessoa te fere, uma pessoa te magoa, é muito difícil isso. E dar a outra face nesse contexto é procurar a pessoa e acertar as contas com ela. É procurar essa pessoa e estabelecer com ela uma reconciliação. Pastor, eu fui ferido. Eu não feri a pessoa. Eu sou vítima. A vitimização é uma grande porta para os problemas não serem resolvidos. Porque quando eu assumo o papel de vítima, de coitadinho, eu sento no cantinho e começo a chorar
e o mundo vai trazer para a minha vida todo tipo de ira e de indignação. Eu vou ficando cada vez mais bravo, mais intenso, e essa é uma história que não se resolve de forma popular. É jogar um problema para debaixo do tapete, num tempo que tem aspirador. Não precisa jogar mais para debaixo do tapete, vamos aspirar esse negócio. E a maneira que nós temos para aspirar isso, resolver esse assunto pela graça de Deus, é não se tornando vítima. Porque se qualquer pessoa me ferir, qualquer, pastor. Qualquer. E na igreja, já foi citada essa ideia, quantas pessoas às vezes nós ouvimos que foram embora, olha pastor, amo a igreja, mas vai embora por causa de algum mal entendido, que não é tratado, que não é resolvido. E quando isso ocorre, eu quero dizer a vocês que o diabo ganhou vantagem no meio da gente. No caso da vitimização, você pode estar até certo. Você pode estar até, olha, de fato você sofreu o ataque, sofreu a injúria. Mas Jesus também sofreu a injúria, eu volto a dizer, Ele é o nosso exemplo. E Ele quer perdoar, Ele busca, Ele promove a reconciliação. Esse deve ser o nosso espírito. E qualquer um, e fora da igreja. E gente no trabalho, e gente da família, qualquer. E ainda um outro ponto, ainda que nós o façamos e vivamos essa realidade dentro da igreja, se essa realidade for vivida somente dentro da igreja, Jesus vai dizer que nós não somos diferentes dos gentios, que só falam entre eles, tratam entre eles, mas os que estão lá fora, que talvez tenham ainda o aval, ou tenham ainda o ponto de você ainda ter mais consideração ainda, porque nós aqui dentro, a priori, nós conhecemos a palavra, e quem não conhece a palavra, eu creio que seja ainda mais digno ainda da nossa misericórdia. Então pensa nisso, pensa no qualquer que te ferir. Eu sou latino-americano, a maior parte de nós, se não todos nós aqui, também o somos. Nós reagimos muito rápido. Fato. Dizem que o nosso sangue é acelerado e é quente. E quando nós reagimos, em vários casos, alguém vai dizer, pastor, foi tarde demais, a gota já caiu no copo, já transbordou, o leite já está derramado ali, já sujou tudo, mas há um caminho de volta, há um caminho de reconciliação, há um caminho onde Deus nos traz a presença dEle. É o Espírito Santo quem nos faz isso, é Deus quem nos orienta, Deus quem nos conduz, Deus quem nos mostra, Deus quem nos ajuda. Nós precisamos aprender a lidar com essas coisas, crescendo e amadurecendo espiritualmente. Esse é um texto muito difícil. A qualquer que te ferir na face, a qualquer que te ferir, que te machucar, que te magoar, caminhar uma segunda milha, dar a outra, pede uma capa, dá a túnica. Você tem um processo de doação, de paciência. Um dos frutos, no singular do Espírito, é a longanimidade, é ser longânimo, é ter uma paciência que é ampliada, mas isso não é seu, isso não é característica sua. Sabe quando a pessoa diz assim, olha, eu perdoo com muita facilidade? Eu não duvido, eu até faço gosto que você consiga perdoar com muita facilidade, mas biblicamente é muito difícil perdoar com muita facilidade. Por isso nós precisamos tanto da ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos começando uma série, irmãos, uma série de mensagens, onde nós vamos conversar, e é essa a ideia, conversar. Sabe por quê? Porque é difícil demais até para pregar. Nós precisamos conversar porque nós somos iguais,
Por isso, os pastores não estão de pé, estão sentados como vocês estão. Nós estamos na mesma posição. Nós queremos estar juntos aqui, como na sala, na varanda da casa, conversando, trocando ideias, pensando sobre esses textos que aqui estão. Nós vamos ter 4 mensagens. Essa é a primeira de uma série de 4. Os próximos 3 domingos, só com textos assim, que você vai ler e vai dizer assim: esse também é difícil. Mas a Bíblia não é um livro de teorias. A Bíblia não é um livro de filosofias. A teologia reformada diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E diz que ela é infalível. Infalível. Regra de fé e prática. Eu não apenas creio, mas eu vivo o que a Bíblia diz. Amém. Olha para mim aqui um minutinho. Olho no olho aqui, ó. Olho no olho. É difícil para você dar a outra face? Para mim é difícil, para você é difícil? Tem dia que eu estou mais animadinho. Tem dia que parece que é um pouquinho mais fácil. Tem dias que não. Conforme a pessoa, conforme a pessoa, eu preciso orar. Eu preciso muito orar por esse assunto. Eu quero orar com você e por você. Se você tem de verdade dificuldade nessa área, nós vamos nos dobrar diante de Deus em oração. Você no seu lugar e nós 2 pastores aqui à frente, a banda aqui também. Nós vamos nos ajoelhar, porque eu não consigo perceber outra maneira de ser fortalecido pelo Senhor que não quando eu me revelo fraco, como na verdade eu sempre sou. Quando eu revelo a minha fraqueza, eu peço a Ele que me ajude. Quando eu revelo a minha fragilidade, eu peço a Deus que me dê força. E até vou pedir força para o Senhor, porque se alguém vier abusar, que Deus me dê muita força. Força espiritual, pelo amor de Deus, hein? Vamos orar? Se você puder se ajoelhar aí no seu lugar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor e vamos orar juntos. Pai, a tua palavra diz: a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Muito difícil para nós, Pai. Alguns de nós fomos feridos há muito tempo e não nos esquecemos disso. Algumas pessoas nos feriram e nós não conseguimos deixar isso no lugar do perdão. Hoje nós fomos lembrados pela tua palavra que nós deveríamos ter dado a outra face e não querer ter dado troco. Que a vingança não nos pertence, mas o Senhor é o vingador, nós não. Quando nós somos feridos, nós pedimos a ajuda do teu Espírito Santo e somos pelo Senhor fortalecidos para vivermos uma transformação operada pelo Senhor na nossa vida. E nós te suplicamos em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos quando guardamos, perdoa-nos quando deixamos essa raiz de amargura se desenvolver, crescer na nossa vida. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos em nome de Jesus. E prepara-nos para o que vamos enfrentar. Prepara-nos quanto às nossas reações. Prepara-nos quando formos atingidos. Prepara-nos. Pai, por favor, tenha compaixão de nós. Nós reconhecemos que é difícil
e por isso nós precisamos do Senhor e pedimos que o Senhor venha nos abençoar como indivíduos e como igreja, para que sejamos conhecidos como aqueles que se tornaram pacificadores ao oferecerem a outra face, ao não revidarem, ao não trabalharem com o troco, com a vingança, mas sabendo que o Senhor fará a justiça, que esta não será feita com as nossas mãos, mas sob as mãos do Senhor. E mais, Pai, nós oramos por aqueles que nos feriram, para que eles sejam alcançados pelo Teu Evangelho, para que juntos conosco possam adorar ao Senhor. E nós vamos acolhê-los, vamos abraçá-los, vamos compartilhar com eles o melhor da palavra do Senhor, impulsionados pelo Teu Espírito Santo. Pai, nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.